O dólar bateu R$ 6,20, então a taxa de câmbio deve fechar o pregão de hoje na máxima histórica. O que significa que o real brasileiro nunca esteve tão desvalorizado, nunca valeu tão pouco. E isso que o Banco Central interveio mais de uma vez nos últimos dias e isso surtiu pouco efeito. Além disso, Bolsa segue em queda nos últimos dias, curva de juros até 2029, 30 e 31, toda acima de 15%. É o ciclo de desconfiança que prossegue, essa espiral negativa, e que teve como gatilhos recentes várias declarações e notícias do governo. E é isso que eu quero mostrar para vocês nesse vídeo que está acontecendo, mas antes um alerta importante, porque nada do que eu disser aqui significa que você tenha que sair correndo, comprar dólar, vender Bolsa Brasileira, tirar o capital do Brasil. Esse não é o objetivo principal. Na verdade, o que eu quero aqui é mostrar as causas por trás de todos esses movimentos e como a gente pode reverter a rota. Porque eu não quero que o câmbio vá para 6,5, para 7, porque significa, sim, destruição econômica e social logo mais adiante. Eu torço pelo Brasil e quero que ele melhore, mas eu não posso deixar de apontar as consequências das políticas econômicas adotadas no momento. Então, se você tem alguma preocupação ainda com os seus investimentos, com o que fazer com o seu dinheiro, o que eu recomendo sim é que você converse com os assessores da Liberta Investimentos, converse com os nossos profissionais, para que eles possam orientar você a tomar melhores decisões financeiras. Então, isso seria o melhor para fazer nesse momento. Pois bem, quais são as grandes causas recentes dessa estressada que o mercado seguiu dando nessas últimas horas, nos últimos dias? No domingo, Lula deu uma entrevista extensa para o Fantástico e foram várias declarações, nada de novo, mas reiterou aquela narrativa e o discurso vazio de que ninguém tem tanta responsabilidade fiscal quanto ele e que a única coisa que está errada no país hoje é a taxa de juros e que 2025 será o ano que eles vão colher os frutos. Então vamos parar com essa bobagem. Ninguém nesse país, ninguém, Sônia, ninguém, vou repetir, ninguém nesse país do mercado tem mais responsabilidade fiscal do que eu. Não é a primeira vez que eu sou presidente da República. Eu já governei esse país e entreguei esse país crescendo 7,5%. A única coisa errada nesse país é a taxa de juros estar acima de 12%. Essa é a coisa errada. Não há nenhuma explicação. A inflação está 4 e pouco, é uma inflação totalmente controlada. Totalmente controlada. A irresponsabilidade é de quem aumenta a taxa de juros todo dia. Não é do governo federal. E eu tenho dito para meus ministros, nós já plantamos. Agora 2025 é ano da colheita. Agora nós vamos começar a colher o que nós plantamos em 2025 e 2026. Honestamente, eu concordo que em 2025 eles vão colher os frutos, mas vão colher tempestade, porque os que estão plantando agora é vento. Não são políticas saudáveis ou sustentáveis para a nossa economia, infelizmente. Então essa foi a primeira notícia. Além disso, tivemos aqui a Fazenda, até vou colocar na tela, que foi ontem, no final do dia, que sem esforço de arrecadação, a meta fiscal de 2026 a 2028 será descumprida. Então vejam só, nós já temos uma dificuldade com relação à meta fiscal 2025, que é o próximo ano, esse ano com um déficit primário enorme, e agora a notícia é que, se nada for feito do lado da arrecadação, teremos um déficit, e o gasto público. Aí que está o grande problema, tudo começa com o gasto público, e eu vou me aprofundar nesse ponto no fim do vídeo, mas nada com relação ao que está realmente sob controle do governo. Sim, que algumas despesas são obrigatórias, teriam que passar por aprovação do Congresso, ainda assim, onde há uma vontade genuína de controlar e reduzir gastos, aí há possibilidade, mas quando não existe, é o que a gente vê, todo esforço do lado da arrecadação, e claro, isso trouxe mais incerteza, preocupou ainda mais o mercado, e o que a gente viu foi o câmbio disparando ontem e hoje mais ainda, chegou então 6,21 praticamente, no futuro chegou em quase 6,22 o dólar futuro, e nesse momento aqui no patamar de quase R$ 6,10. E não subestimem esse nível de depreciação, e até para colocar numa perspectiva histórica, 2024, a gente já está aqui com uma alta do câmbio de mais de 25%. No ano da pandemia, fechou com mais de 29%, claro que teve uma oscilação ainda maior, mas esse foi o fechamento. Lá em 2015, a alta foi de 49%, em 2002 a alta foi de 53% e também com muito mais volatilidade. Eu coloco aqui essas velas de 12 meses para mostrar que,
olha, o cenário está estressado, mas se as coisas pioram, o câmbio pode subir mais. E é por isso, esse é o meu temor das consequências que isso tem para a economia como um todo, para a inflação, para o poder de compra da população, porque significa mais pobreza, menor poder aquisitivo do salário do trabalhador. Esse é o principal problema e isso vai desarranjando a economia. O câmbio descolado e fora de controle, ele vai desarranjando a economia. Mas não é apenas o câmbio, tivemos, como eu falei aqui, um sinal de pessimismo do mercado, a bolsa, até no dia de hoje, está com leve alta, mas vejam só, nos últimos meses, especialmente nas últimas semanas, é uma queda que não para. E a curva de juros, vejamos aqui, o 2026 até 2029, toda acima de 15%. E durante alguns momentos no dia de hoje, chegou a ser negociada em 15,27%. É impressionante os impactos que isso está tendo. E claro, não é apenas o câmbio ou a bolsa, mas também o Tesouro Direto, que pelo quarto dia seguido suspendeu negociações por conta de volatilidade nas taxas. Inclusive, se vocês entrarem agora no site do Tesouro Direto, apenas Tesouro Selic 2029 e 2027 estão sendo vendidos, apenas esses títulos. Eu entrei mais cedo, antes de ter um circuit breaker no Tesouro Direto, e a gente podia ver IPCA 2029 quase 8, deu 7,80. É taxa nível Dilma, ao redor de 2015, ou foi janeiro de 2016, se eu não estou enganado, quando chegou nas máximas históricas, quase IPCA mais 8%. Isso não é sustentável. E aí, mostrando um leilão, até separo aqui um tweet do Alexandre Cabral, grande professor, mostrando o leilão aqui que teve da NTNB de maio de 2027, que saiu pelo preço de IPCA mais 8,24%. Isso mostra como há sim uma incerteza, há um certo repúdio dos investidores em geral, isso é investidor doméstico, investidor estrangeiro, em seguir financiando o governo a taxas menores com tanta incerteza no ar e sem ainda nenhuma perspectiva do que acontecerá com o fiscal. E eu volto a bater na mesma tecla. Essa é hoje a origem de todos os problemas, o descontrole e a falta de perspectiva no fiscal. Mas falando de Banco Central e câmbio, nas últimas semanas a gente viu também vários interlocutores do governo, aliados, alguns mais radicais, alguns heterodoxos, defendendo intervenções do Banco Central. E a minha resposta a esses pedidos é que, nesse momento em que a origem da incerteza está no fiscal, não adiantaria muito o Banco Central intervir no câmbio, vendendo dólares, diminuindo as suas reservas, desovando reservas, porque qualquer efeito na taxa de câmbio seria mais efêmero se o fiscal não é atacado de verdade. E é exatamente o que está acontecendo. E por isso eu tenho insistido quando eu digo que o Banco Central intervir no câmbio agora é enxugar gelo. Não vai adiantar nada. Vai simplesmente queimar as reservas. Pois aconteceu isso na semana passada. Foram quase 2 ou 3 bilhões na quinta e na sexta. E hoje tivemos foram 2 leilões, um de manhã cedo, que fechou em um lote de venda R$ 6,10, no total de 1,3 bilhão de dólares. E logo depois, ao meio-dia, não surtindo o efeito desejado, mais uma vez o Banco Central interveio, vendendo mais de 2 bilhões de dólares, agora a taxa de R$ 6,15. Essa parece que fez um pouquinho de efeito, tanto é que o câmbio acabou cedendo. Agora, qual é o grande problema daqui para frente? Como nós temos uma aceleração do fiscal, que significa que o déficit primário é um combustível inflacionário. Agora nós temos o problema do Banco Central, que precisa lidar com essa perspectiva de inflação mais elevada. Não apenas pela pressão inflacionária do fiscal, como também do câmbio, que quando ele se descola rapidamente, logo vai repercutir nos preços de tudo que a gente importa, alimentos especialmente. E agora a gente tem a notícia de que saiu a ata do Copom, de que eles estão dispostos a desacelerar a economia para baixar a inflação. E esse é o grande problema, porque a gente tem, de um lado, o fiscal pisando no acelerador, e de outro, o monetário, o Banco Central, tendo que frear, mas ele só tem uma ferramenta, que é a taxa de juros, e para ele frear bastante e ter algum impacto no crédito bancário, ele precisaria elevar e muito a taxa de juros, o que é
muito ruim para a nossa economia. Por isso que eu digo que hoje o Banco Central está todo mundo encurralado e refém da situação fiscal, porque não tem muito que ele possa fazer. E simplesmente aumentar juros vai agravar o déficit total e vai trazer piora de atividade econômica, porque encarece e muito o crédito e o incentiva para ninguém fazer nada. Deixa o dinheiro parado e não investe porque está muito caro o crédito bancário. Mas a gente pode também agora observar as apostas para a próxima decisão do Copom, que vai ser em janeiro. Então vejam só, a última decisão do Banco Central foi de 12,25% a taxa Selic, e já sinalizando que na reunião seguinte seria uma alta de 1% e na de março também 1%, a depender da situação e dos dados econômicos. Pois neste momento em que o estresse aumentou, o que a gente observa é que a principal probabilidade é de um aumento de 1% na próxima reunião, mas começa a aumentar as apostas de aumento talvez de 1%, 1,5% ou 1,25%. Cara, é impressionante e é difícil imaginar como é que isso vai de fato resolver a economia, e não vai. É uma briga que sai todo mundo perdendo enquanto o fiscal não for resolvido. E é que eu preciso trazer primeiro aqui um tweet que eu escrevi ontem, no finalzinho do dia, 16 de dezembro, porque é muito do que eu entendo que está acontecendo, e eu falei o seguinte, ó: uma crise fabricada pelo próprio governo, pela insistência em deixar o déficit primário correr solto e atacar o mercado quando este precifica toda a preocupação com o rumo da economia. Mas o governo acredita que é o próprio mercado quem está fabricando a crise. Difícil dureza. E eu mostrei os dados do dia de ontem que preocupava ainda mais. Por que eu trago esse tweet? Porque, de certa maneira, é uma crise que está sendo criada desnecessária. Bastava um controle efetivo do gasto público, uma meta fiscal crível e sustentável, não o que apresentaram, que nem aquilo está sendo cumprido, mas temos justamente o oposto. E agora o que eu quero mostrar, é até retomar um gráfico que eu trouxe num vídeo passado, vou colocar aqui em cima, sobre o que ninguém está falando da inflação brasileira, porque há muitas evidências de que o grande combustível inflacionário, mais do que o déficit nominal, que é aquele depois dos juros, é o déficit primário. Aí está o grande combustível que desvaloriza a nossa moeda, porque acaba gerando muito dinheiro em circulação, fruto desse buraco nas contas públicas. O primário, arrecadação menos despesa. Não estou falando de juros. E eu vou mostrar um gráfico aqui, mas antes dele eu preciso só também fazer um adendo, porque tem algo de tecnicalidade, é um pouco mais complexa a explicação e a minha afirmação, por que eu digo que é o déficit primário o principal problema, e mais ainda, com relação a isso, o Banco Central não consegue mudar nada, aumentando os juros, não muda nada no déficit primário. E é por isso que eu vou fazer também um vídeo adicional para que a gente entenda todos esses movimentos, e ele vai ser publicado para os nossos assinantes do Follow the Money. Vou colocar aqui em cima o código QR com o nosso aplicativo, inclusive para quem quiser, que eu recomendo assistir o documentário sobre o que aconteceu na Turquia, que lá a taxa de câmbio também descolou e muito nos últimos anos, e é uma grande lição para o Brasil. Então, se você ainda não faz parte do Follow the Money, baixe o aplicativo e tenha acesso a todos os conteúdos, inclusive esse que a gente vai se estender e adicionar para o vídeo de hoje. Mas, voltando então, eu quero mostrar os gráficos, e um que eu mostrei nesse vídeo que eu mencionei, que mostra os fatores condicionantes da base monetária pela ótica da conta única do Tesouro. As barras vermelhas é o montante anual e azul é mensal. Por que eu trouxe este gráfico aqui? Que era para mostrar como o grande impacto na base monetária ele era oriundo dos enormes déficits fiscais. Déficit primário, quando o governo gasta mais do que arrecada, isso repercute na economia em forma de mais liquidez, mais dinheiro em circulação, e é um grande combustível inflacionário. E para agora contrastar este dado, que é do Banco Central, o fator condicionante da base monetária são as variações da conta única do Tesouro, que é a conta corrente do governo federal que fica no Banco Central, é a única conta que ele tem, todas as movimentações, entradas e saídas saem dessa conta. E quando há muito mais saídas do que entradas, isso significa que ele está pressionando, gerando mais liquidez, é um combustível inflacionário e que impacta os demais agregados, o M2, que eu já vou falar mais sobre isso. Mas só para mostrar agora a evidência de que
esse fator condicionante aqui, a conta única do Tesouro, pressionando os agregados, a grande causa por trás disso está justamente no déficit primário. E é esse dado, então, que eu vou colocar agora para vocês. Vamos lá. Aqui isolado apenas os fatores condicionantes da conta única do Tesouro. E agora a foto do resultado primário nos últimos anos. E a gente pode ver que a correlação é impressionante. O que a gente teve lá a partir do finalzinho de 2014, 2015, 2016. Aí depois em 2020. E depois agora em 2023 e 2024, este enorme déficit primário e que resulta em impacto na base monetária e impacto no M2. E aí que está o principal problema, o impacto no M2, que é o dinheiro que está circulando na economia, cada vez que o governo federal paga funcionários, paga fornecedores, é esse dinheiro que começa a circular. E é essa massa monetária, é esse dinheiro, é essa liquidez que o Banco Central não tem ferramentas de enxugar. Ele não tem como remover essa liquidez da economia. Por isso que o déficit primário ele é tão perigoso e tão inflacionário. E a única maneira de o Banco Central tentar compensar ou neutralizar o efeito desse déficit primário jorrando dinheiro na economia é elevando tanto a taxa de juros e encarecendo tanto o crédito a ponto do crédito bancário contrair para neutralizar esse efeito do resultado primário, o que seria terrível para a economia. E é por isso então que eu volto à questão principal, que eu já até anotei alguns pontos que eu não queria esquecer. Além desse discurso do Lula que a gente viu nessa entrevista, e é o que preocupa mais do que apenas as declarações vazias, que a gente já tá cansado de saber, eu sou o mais responsável fiscalmente, é todo o problema dos juros e tal, é que ele vai inflamando os principais críticos do Banco Central, estimulando os maiores apoiadores do governo, mais radicais, heterodoxos, a acusar o mercado de estar sabotando o governo, ou até como o próprio Haddad mencionou, que há sinais de uma ação orquestrada por alguns agentes de mercado. Isso começa a gerar uma dinâmica muito ruim, uma tensão cada vez maior, e sem uma luz no fim do túnel, sem uma perspectiva de melhora e de que isso cesse. E se isso não cessar, o que a gente vai ver é sim o câmbio indo para 6,20, para 6,30, para 6,5, para 7. Porque sem cuidar do fiscal de verdade e apenas acusar o mercado de estar querendo jogar contra o governo e manipular o câmbio e as demais variáveis, não contribui para nada. E por isso é um momento sim muito perigoso da nossa economia, porque até agora eu não consegui ver nenhum sinal claro de que há uma mudança de perspectiva de rota. E nem mesmo do Congresso, que congressistas estão subestimando o tamanho do desafio fiscal. Portanto, o que a gente precisa fazer para reverter curso é sim zerar o resultado primário, não é déficit alguma coisa, é déficit pelo menos o primário, déficit primário zero, isso já ajudaria muito. Esse é o primeiro ponto. E parar de acusar o mercado de estar num complô contra o governo, isso só vai espantar mais, fazer o dólar subir, juros e tudo. E até algumas ideias que alguns aventaram, não, vamos centralizar o câmbio, controle de capital. Bom, se isso acontece, aí no Brasil a gente vai ter o dólar blue, um dólar paralelo, assim como tem na Argentina. Esse não é o caminho. E por fim, o Banco Central hoje não consegue resolver esse problema. O Bacen está impotente. Precisamos atacar o fiscal para interromper de uma vez por todas esse ciclo de desconfiança, porque se isso não acontece, a piora será contínua. Espero que esse vídeo, compartilhem para que chegue a mais pessoas e possa talvez convencer algumas mentes influentes de como a gente corrige os problemas que temos agora, que não são tão difíceis de resolver. Se inscreva no canal, ative o sininho. Quem não baixou ainda o Follow the Money, vou deixar mais uma vez aqui o código QR, baixa o aplicativo, está sensacional, tem muito conteúdo para vocês aproveitarem, inclusive o que vai ser a sequência desse, que a gente vai entrar nas tecnicalidades de como entender esse impacto do déficit primário na massa monetária e porque é um grande combustível inflacionário. Valeu, obrigado, até o próximo.